Bom dia! Já estamos aqui ao vivo, tô com meu roteirinho aqui. Já vou colocar o nosso tema de hoje. Revolução da estética. Oi, Fábio, tudo bem? Mitos e verdades de um dos maiores mercados do mundo. Não é? Fala aí, ó. A estética vai dominar o mundo. A estética, ela é um mundo à parte mesmo. Vai ficar um título muito grande aqui. A revolução já aconteceu. A revolução já está acontecendo. A revolução da estética foi uma coisa muito grande, né? E continua sendo muito grande. A área da estética faz muito tempo que está sendo uma área muito promissora, né? E é uma área, é uma das poucas áreas que tem o crescimento constante. Então, mesmo em momentos de crise, mesmo em situações de crise, é uma área que continua crescendo, né? Uma área que, desde quando eu me formei, né, eu acompanhei, né, toda essa evolução e foi muito grande, né? Então eu abri a caixinha lá nos stores e teve alguém que colocou, né? Na época que eu me formei tinha ultrassom e vácuo. E realmente é isso, a época que eu me formei também era ultrassom e vácuo, então a gente não tinha tantos recursos, a gente não podia oferecer tanta coisa, né, tanto resultado para os pacientes. E ao longo desses últimos 15 anos, né, a revolução foi muito grande. E toda a área que tem essa revolução, que tem esse crescimento muito grande, isso traz pontos positivos, porém traz muito ponto negativo também, né? E o ponto negativo do crescimento acaba sendo muita gente, né? Muito profissional despreparado, tudo fica muito comercial, então a gente acaba não tendo tanta referência, tanta informação que a gente possa confiar. Tudo se torna, né? O interesse financeiro e comercial fica muito grande. E isso é ruim, né? E também atrai muito profissional despreparado, que também é ruim, né? Porque é algo que poderia agregar para todo mundo, muitas coisas, entre aspas, ficam queimadas, né? Antes mesmo da gente ter a real informação, né, o verdadeiro conhecimento sobre aquilo, né? E o que eu acho que mais marcou essa época, né, foi a revolução tecnológica mesmo, né? Então hoje a gente tem uma infinidade de equipamentos, a gente tem uma infinidade de empresas. Então quando eu me formei tinha ali 3, 4 empresas de equipamento, 3, 4 empresas de cosméticos, né? Então era pouca opção. Hoje não, hoje a gente teve um crescimento muito grande, tanto das empresas de equipamento quanto das empresas de cosméticos. Então foi uma coisa absurda, né? Eu até já falei para vocês em uma das lives que a pergunta mais difícil que eu acho, assim, né, quando alguém me fala assim, que produto usar, né, que marca de cosmético usar, porque a gente tem tanta opção no mercado e tanta opção boa que isso realmente se torna uma dificuldade pelo volume de produtos que a gente tem, né? E com certeza produtos muito bons, né? Porque uma outra revolução que teve também foi na área dos cosméticos, né? Então, lá atrás, eu mesma, né? A parte de cosmético é uma parte que eu não domino muito, até porque eu acabei indo mais para a parte da eletroterapia.
E a parte de cosmético, ela nunca me atraiu muito porque eu sabia da dificuldade da permeação do cosmético. E hoje a gente tem uma tecnologia incrível no cosmético e ele realmente permeia, a gente realmente percebe o efeito do cosmético, né? Então isso também é muito legal. E aí com tudo isso, a gente consegue oferecer muito resultado, né? Então hoje a gente consegue afirmar com toda certeza que a estética dá resultado, né? O cosmético tem resultado, o aparelho tem resultado, as técnicas que a gente faz vai oferecer resultado, então a gente tem essa segurança. Porém, né, na área da estética tem alguns mitos, né? E esses mitos eu vou comentar aqui com vocês, porque às vezes eu vejo pessoas desistindo da área da estética por acreditar nesses mitos, ou eu vejo pessoas deixando de entrar nessa área por causa desses mitos, né? Então, que muita gente fala, na estética a gente precisa oferecer novidades constantemente. A estética nos oferece novidades constantemente. Existe uma necessidade das pessoas de receber essa novidade. Existe sim, porém, isso não é... Se você não oferecer a novidade, você não vai... Você vai conseguir, né, continuar no mercado. Porque a pessoa, ela quer a informação, ela não quer de fato a novidade, tá? Então a pessoa ela vai te perguntar, ela quer saber se você tá antenado ali naquilo, mas não necessariamente ela quer receber aquele tratamento. Por quê? A gente precisa trabalhar para que o nosso cliente ele confie na gente. Então o nosso cliente ele precisa nos escolher. Ele não pode escolher o tratamento, o procedimento, o aparelho. Ele tem que escolher o profissional. A partir do momento que ele escolheu o profissional, ele precisa confiar no que aquele profissional está falando para ele, tá? E aí, necessariamente, a gente não vai precisar ter a novidade ali para oferecer. Então agora tá todo mundo perguntando sobre a técnica X. Você precisa ter o mínimo de conhecimento, o mínimo de informação para explicar para o seu cliente o que é aquela técnica. Porém, você não precisa oferecer aquele tratamento para ele, né? Eu já vi muitas profissionais que tinham na clínica, por exemplo, mantos e ecos. Tá? O Mantos é um aparelho de terapia combinada da KLD e o Ecos é um aparelho de terapia combinada da Ibramed. Tá? Então, são tecnologias muito parecidas de marcas diferentes, com nome comercial obviamente diferente. E aí, se você tem você não tem necessidade de ter outro, a não ser que você tenha uma clínica grande com demanda, né? Mas caso contrário, não tem necessidade. E eu vejo muitas profissionais que têm os dois. E aí quando a gente pergunta, por que você tem os dois? Porque eu tinha o Mantos. E aí várias pessoas começaram a pedir o Ecos. E aí eu comprei. Né? Então assim, um investimento totalmente desnecessário, porque já tinha um aparelho similar, né? Então, é falta de conhecimento, é falta de conhecimento da tecnologia, é falta de conhecimento de perceber o que a cliente realmente quer. A cliente só queria informação. Se ela explicasse a diferença e a semelhança dos aparelhos para a cliente iria aceitar numa boa, né? Porque a nossa cliente ela não tem obrigação de saber quais são as diferenças e as semelhanças, né? E uma outra coisa que faz também as pessoas desistirem da estética é por achar que o investimento para trabalhar na área da estética é muito alto, né? Então, nossa, eu não tenho dinheiro para comprar os equipamentos. Eu não vou conseguir trabalhar por causa disso, né? E não necessariamente.
tá? Você tem o que é mais valioso que as suas mãos, né? Então, só com técnicas manuais a gente consegue trabalhar muito bem, né? Então, a gente não precisa necessariamente investir em equipamentos para começar. E hoje a gente tem a opção, né, que está muito mais fácil hoje, de locação de equipamentos, né? Então a gente não precisa comprar equipamentos de alta tecnologia. A gente tem a opção de empresas sérias, né, que são comprometidas, que prezam também pela qualidade, pela segurança do paciente e que fornece os equipamentos para alocação. Então você acabou de abrir o seu espaço, você pode oferecer ali uma alta tecnologia sem precisar comprar um aparelho. E aí, conforme você vai tendo o lucro dessas locações, você também já vai segmentando o seu público, você vai conhecendo o seu público e aí você já faz um investimento correto, né? Você já vai comprar ali um aparelho que vai te trazer retorno, né? Um aparelho, obviamente, né, mais simples, que dá para você usar ali no seu dia a dia, porém que vai te trazer retorno. Porque a gente vê muita clínica de estética com muito equipamento parado. Então os profissionais compram muita coisa de maneira muito aleatória, né, sem ter o conhecimento do público, sem segmentar esse público, né? E vai comprando para oferecer e depois no fim das contas não usa, tá? Então é muito comum a gente ver muito profissional fazendo investimento sem planejamento. E aí, por outro lado, a gente sempre tem que enxergar o lado bom em tudo, né? Então, por outro lado, a gente acaba encontrando aí um mercado de equipamentos seminovos, né? Equipamentos usados, que a gente consegue comprar equipamentos praticamente sem uso, né? Equipamentos super novos com um preço muito mais acessível, né? Então tem esse ponto positivo aí. Quem quiser comprar, né, equipamento, quem tiver interessado, vale a pena pesquisar com outros profissionais, porque sempre tem profissionais vendendo, tá? Outra coisa que se fala muito, né? Na área da estética as mudanças são constantes, cada dia lança uma coisa, o que hoje está funcionando, amanhã já não funciona mais, já não é o que os clientes querem. Isso é verdade, tá? Porém, a gente não pode se apegar nisso. Por quê? Os princípios são os mesmos. As disfunções não mudam, a anatomia não muda, a fisiologia não muda, né? O que o seu cliente gosta não muda. Então, existe essa mudança, a gente precisa estar atualizado com essa mudança, porém, a gente precisa ter muito senso crítico e muito embasamento para a gente escolher, né, qual mudança vale a pena, qual mudança não vale a pena. A gente tem que ter de novo, né, eu vou falar de novo, conhecer muito o nosso público, saber muito ali qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo, pra gente saber se aquela mudança vai valer a pena ou não. Agregado a isso, o conhecimento, tá? Então a gente tem que ter o conhecimento pra gente ter ali o fundamento, a base, pra gente conseguir analisar e ter muito senso crítico, tá? Porque tem muita mudança que vem aí, que do jeito que vem passa, né? Outras realmente para ficar, tem um embasamento sólido, enfim. Então a gente precisa ter esse senso para conseguir analisar isso, né? E agora outra coisa André, conheço bem isso pela área da cosmética, realmente, né? A área da cosmética é assim impressionante, né? Como tem isso também, né? E outra coisa, né, que todo mundo fala e isso acaba atraindo todo mundo para a área da estética, é a área que mais ganha dinheiro, né? As pessoas costumam falar assim, é a área que mais dá dinheiro, né? Dá dinheiro não dá não, você tem que trabalhar para receber esse dinheiro. Realmente pode sim ser uma área
uma das áreas que mais fatura, tá? Porém, o faturamento é diferente do lucro, né, gente? Então, muitas vezes as pessoas elas ficam com essa ideia, né, de que é uma área que dá dinheiro, né, e as pessoas querem o dinheiro sem trabalhar. Então, é uma área que a gente precisa trabalhar muito, tá? E essa questão do faturamento, realmente a gente pode faturar muito, porém os custos são muito altos, né? E se a gente se deixa envolver pela questão do consumismo, né? Pela questão da quantidade de oferta que a gente recebe, o que seria o nosso lucro vai ficar em investimento que não vai trazer retorno pra gente, né? Então, como a gente tem uma oferta muito grande, tanto de equipamento quanto de cosmético, uma cobrança do cliente da gente estar levando novidade e a nossa insegurança, né? Tipo, esse conjunto aí vai destruir qualquer clínica, né? Porque se você se deixar levar pela cobrança do cliente, se você se deixar levar pelo excesso de oferta que a gente tem, a gente acaba sim gastando muito, investindo muito de maneira desnecessária, de maneira errada, e aí a gente não tem lucro, né? O nosso lucro, de fato, vai ficar nesses investimentos. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes as pessoas acabam entrando para essa área da estética só com esse objetivo, né? Por conta do retorno financeiro, e aí se frustra, né? Porque aí quando começa a trabalhar, vê que realmente não é assim, tá? Então, isso é um motivo de frustração para muito profissional, é um motivo para muito profissional acabar desistindo da área, né? Mas é porque a pessoa não tá sendo bem orientada, ela não tá se informando bem, ela não tá recebendo, não tá pesquisando da maneira correta para saber o que investir. Então necessita ter uma maturidade e foco, exatamente, tá? Maturidade e foco, principalmente o foco, né? Porque eu já fiz alguns posts em relação a isso, o quanto a nossa área é ampla, né? E é até engraçado a gente ter uma área ampla quando a gente trata poucas disfunções, né? Então, assim, as disfunções que a gente trata são muito pequenas comparada a qualquer outra área. Porém, a gente tem tanto recurso para tratar essas poucas disfunções que a gente é habilitado para tratar, que fica uma coisa assim, ó, insana, né? E aí você vai se deixando levar, né? E é uma área que tem muita... Pro homem fica mais fácil, né? Ter a maturidade e o foco, né, André? É André mesmo seu nome? Pro homem fica mais fácil isso. Agora, a mulher já é consumista por natureza, né? Então, imagina quando tem essa grande oferta de, principalmente, né, cosméticos. Eu mesma, né, tô com saudade dos congressos presenciais e das feiras de estética. Eu ia em 2, 3 feiras de estética por ano, né? E aí, lá nas feiras de estética, eu comprava, obviamente, muita coisa pra clínica, mas eu comprava muita coisa pra mim também, né? A gente não resiste a uma promoçãozinha, a um lançamentozinho, né? Então, é o foco e a maturidade, é exatamente isso, né? E uma verdade muito grande da área da estética é que é necessário muito estudo, tá? Muito estudo. Então tem ali, eu sinto uma discriminaçãozinha para os profissionais da estética, né? Ah, vai ali passar um creminho, vai ali passar um aparelhinho e muito pelo contrário, né? Por tudo isso que eu falei para vocês, a gente precisa estudar muito, porque como tem essas novidades constantes, essas mudanças constantes, como tudo isso acontece, né?
tem os conflitos de interesse na hora de passar uma informação, né? Tudo isso existe. A gente muitas vezes vai precisar ali obter informação sozinho, né? Então você vai ouvir um profissional, ouvir outro profissional, ler uma coisa ali, ler outra coisa ali, vai precisar acessar as informações e chegar a uma conclusão sozinho, né? Então exige muito estudo, sim, né? Então o profissional que ele gosta de trabalhar com estética, ele também precisa gostar de estudar, ele também precisa gostar de ler, né, de assistir aula, porque isso daí vai ser uma coisa frequente, tá? Quem gosta de trabalhar com estética e não gosta de estudar, não vai ter um casamento bom aí, tá? Porque precisa, tá? Precisa desse estudo, sim, né? Claro que conforme a gente vai tendo mais experiência, conforme vai passando os anos, a gente consegue filtrar mais as informações, né? A gente já sabe onde buscar informação de qualidade, informação séria. Isso fica mais fácil, né? Então, esse estudo não vai precisar ser longas horas de estudo. Então, ali rapidinho você sabe onde você vai buscar informação, né? Importante ter vários pontos para vários profissionais ali, várias fontes, né, de informação, e aí a gente vai conseguir ter a nossa própria opinião. Claro que, né, com a experiência isso fica mais fácil, mas precisa do estudo. E aí é muito gratificante e recompensa muito, tá? Recompensa muito. Na caixinha que eu coloquei, né? Eu perguntei qual foi a surpresa positiva da área da estética, o que surpreendeu positivamente, o que surpreendeu de forma negativa, né? E o que você acha que foi mais revolucionário na área da estética? Quem aí tá assistindo não respondeu a perguntinha, se quiser colocar aqui nos comentários, pode colocar, tá bom? E aí a revolução foi o que eu falei pra vocês no começo, né? A questão da alta tecnologia. Então teve uma pessoa lá que colocou a criofrequência, né? E de fato a criofrequência foi uma revolução, né? E aí eu respondi que a tecnologia da radiofrequência, de uma maneira geral, foi a revolução, né? Foi a revolução no tratamento de flacidez de pele. Porque quando eu me formei, eu até procurei o meu caderno da pós-graduação que eu fiz lá em 2006, a primeira pós-graduação, e tinha uma anotação, né? Qual é o tratamento para flacidez de pele? Cirurgia plástica. Né? Então era o que a gente tinha lá em 2006. Então, para flacidez de pele, só cirurgia plástica. Hoje a tecnologia da radiofrequência revolucionou isso, né? Então, tanto na parte corporal quanto na parte facial. E aí depois surgiram, né, os outros equipamentos derivados aí da radiofrequência, surgiram até outras tecnologias, até outros recursos que também tratam a flacidez de pele. Então eu acho que o tratamento de flacidez de pele foi uma revolução, né? Eu acho que também da gordura, né? Então, antigamente a gente tinha recursos ali que mal faziam a lipólise, né? Então, depois a gente começou a aparecer alguns recursos que faziam a lipólise, que já ficou um pouco mais fácil a nossa vida. E aí hoje a gente tem recursos que faz necrose, recursos que faz apoptose. Então, todos os tratamentos, de uma maneira geral, se beneficiaram dessa revolução tecnológica, né? E aí, quando eu perguntei dos pontos negativos, teve uma pessoa que colocou os clientes, né? Que é muito difícil lidar com os clientes. E de fato tá? Só que uma coisa que a gente precisa ter de novo, né, muito foco,
a gente precisa selecionar os nossos clientes. Se tiver alguém aqui que está começando a trabalhar agora, né, que ainda está começando a entrar nessa área, vai falar assim, como assim eu vou selecionar meus clientes, né? Eu vou atender quem aparecer. Não, exatamente, a gente não pode perder nenhuma oportunidade, mas a gente pode selecionar os nossos clientes na forma da gente se comunicar, tá? Então, dependendo do post que você faz ali, você já vai estar direcionando para um público X, né? Então você precisa conhecer muito bem o público que você quer atender. Quando você se comunica com o público certo, o cliente que você quer vai chegar até você, né? Então você tem que ter muita clareza do que você quer oferecer para o seu cliente, da maneira como você vai se comunicar para esse cliente certo, né, que é o cliente que você quer, chegar até você, né? Então tem uma live que eu fiz também dos tipos de cliente. Depois, se vocês quiserem tá aqui no IGTV, tá lá no YouTube também. E aí, se vocês não encontrarem, é só me pedir que eu mando o link para vocês, tá? Então, isso, quando a gente começa a ler um pouquinho mais sobre o marketing digital, a assistir um pouco mais de aula sobre o marketing digital, eles falam muito isso, né? Para o nicho do cliente, para você segmentar o seu público. E aí parece muito fora, assim, da realidade pra gente, mas faz muito sentido, né? Porque a partir... Claro que, né, de novo, você vai continuar atendendo todo mundo que aparecer, mas você vai ter que ir se especializando, principalmente, como eu falei, a nossa área ela é muito ampla, né? Então você vai, automaticamente, os clientes eles vão te reconhecendo como especialista em algum assunto, em alguma área. Isso daí é uma coisa natural que vai acontecendo, aos poucos, né? E aí, conforme for a sua conduta, quando o boca a boca acontecer, o boca a boca também vai filtrar, né, o tipo de cliente que vai te procurar. Então, fica muito mais fácil o nosso trabalho, tá? Quando a gente tem muita clareza do tipo de cliente que a gente quer atender, se torna mais fácil, tá? E é possível, tá? É possível vocês atenderem quem vocês quiserem, tá? As pessoas que vocês quiserem. Não sejam escravos dos clientes, tá? Tenham essa clareza, tá bom? E o outro erro, né, de quem tá começando a trabalhar na estética, o primeiro erro é não segmentar os clientes, né? Então não se comunicar da maneira correta com aquele público que você quer. O segundo erro é sair comprando tudo, né? Então, eu vou comprar todos os equipamentos. Eu não sei, se chegar cliente de facial, eu preciso ter ali o que oferecer para esse cliente. Se chegar cliente de corporal, eu preciso ter ali o que oferecer para aquele cliente. Então, para todo cliente que chegar, eu preciso ter o que oferecer. E aí a pessoa sai comprando tudo, né? Então, às vezes, ele investe ali 10 mil no equipamento, 12 mil no equipamento, por conta de um cliente que ligou perguntando se ela oferecia tal procedimento, né? E esse cliente nunca mais nem voltou e nunca mais apareceu nenhum cliente interessado naquilo, né? Então, não se deixa se levar muito pela onda, pela moda, né? Não saiam fazendo investimento aí sem planejamento, né? Sem ter muita clareza, né? De novo, planejamento do que você quer, seus objetivos, tá? Porque senão vai ser um investimento ali perdido também. E outra coisa também é sair comprando um monte de cosmético, né? Então, hoje a gente tem muitos kits de cosméticos, né? E aí, obviamente que as empresas elas querem vender os kits e você precisa ter o conhecimento básico ali para você entender que às vezes não é necessário comprar tudo aquilo, né? Então é possível comprar os cosméticos de uma maneira sucinta, né? Então,
você usa, principalmente, lógico que conforme você for tendo fluxo de paciente, conforme for aumentando a demanda, você vai se especializando nos cosméticos que você vai comprando também, né? Mas de imediato ali, um sabonete, um tônico, um finalizador, um protetor solar, que você vai atender a necessidade de todos os clientes que você for atender ali, né? Que vai buscar o atendimento. Então não precisa comprar ali, para tratamento de manchas, esse sabonete, para tratamento de rosácea, esse sabonete, para limpeza de pele, esse sabonete, pele oleosa, esse, né? Então aí você fica ali com 7 sabonetes, sendo que você conseguiria ter um que vai atender a maioria das situações, né? Então, hoje, né, na maioria das cidades, é muito fácil o acesso aos representantes dos cosméticos, o cosmético chega logo, então não tem necessidade da gente ficar comprando sem ter o paciente, né? Então, apareceu um paciente de rosácea. Então, se esse paciente realmente for fazer o tratamento, aí você pede os produtos específicos ali para rosácea, né? Então, não tem necessidade de ter muita coisa, né? Então, limpeza de pele, compra ali os produtos que vai dar certo para todas as peles, que isso é possível. E aí, né, conforme for aparecendo mais paciente com determinado tipo de pele, você vai se especificando ali nos produtos que você vai comprar, né? Porque o cosmético, ele tem a data de validade, né? E são grandes, né? Rende bastante. Então a gente acaba jogando muita coisa fora, né? Eu mesma sou super sucinta com o que eu compro, né? Seleciono bem, não tenho uma quantidade gigante de cosmético na clínica, né? Uso bastante, tá? Faço bastante procedimento ali, mas eu seleciono bem os cosméticos que eu vou comprar. E ainda assim, né, de vez em quando eu preciso fazer uma limpeza ali e alguns produtos eu jogo fora, né? Então a gente precisa ter muito critério na hora de comprar os cosméticos também, né? Porque acaba sendo bem tentador. E aí, como o equipamento ele tem um valor mais alto que o cosmético, muita gente, a hora que está começando, opta pelo cosmético para não precisar investir no equipamento. Mas muitas vezes, dependendo do equipamento que você for comprar, você vai, se você for comprando com frequência, jogando muito produto fora, o dinheiro que você vai gastando ali no cosmético, você compra um equipamento, tá? Dependendo, né? Então eu falo ali, por exemplo, de peeling de diamante, enfim, esse tipo de equipamento. É uma coisa que também acaba sendo muito cara, e aí você também, com o investimento que você vai fazendo ali, você também acaba comprando um aparelho em questão de produtos para tratamentos corporais, né? Se torna muito caro você sair comprando tudo. Então tem que ter muita cautela, né? De novo, tem que conhecer muito bem o seu público, né? Os seus pacientes, para você ver se vai valer a pena investir ou não, tá? Claro que, gente, todo investimento vale a pena, todo cosmético funciona, todo aparelho funciona, mas você precisa ver se vai trazer o retorno para você, né? E não é o que de repente trouxe um retorno para sua amiga, para você vai ser a mesma coisa, tá? Porque às vezes são públicos diferentes. Então precisa ter esse conhecimento. E é uma coisa que dificilmente a gente presta atenção, né? A gente começa a trabalhar sem planejamento nenhum, tá? E assim foi comigo também, né? Tipo, isso que eu tô falando pra vocês, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha conhecimento nenhum, né? E aí também, né? Gastei muito dinheiro desnecessário. Então todos esses erros foram erros que eu cometi, né? Então o que eu tô passando pra vocês foi o que eu aprendi com os meus erros. Só que na época, né, eu falo isso muito hoje com as minhas alunas, né? Comento muito isso com elas. Eu fico imaginando
como é difícil começar a trabalhar na área da estética hoje, né? Se quando eu comecei lá atrás foi difícil, que a gente tinha 4 marcas de cosméticos, 4 marcas de equipamento e a gente não tinha tanta opção nessas marcas, eu fico pensando hoje, né? Quem se forma agora, quem entra no mercado de trabalho agora, tipo assim, entra num oceano sem fim, né? Porque tudo isso que foi surgindo, né? Foi surgindo ao longo desses anos, né? Foi surgindo, entre aspas, aos poucos, né? Não foi tão aos poucos assim, mas foi dando tempo da gente estudando aos poucos. Então, um ano você aprende uma coisa, outro ano você aprende outra coisa. E ainda assim foi difícil, porque assim, eu vejo que tem muita coisa que eu ainda preciso estudar, né? Eu tô pra trás, entre aspas, em muita coisa, né? Até por essa questão da especialização que eu falei pra vocês, essa questão de conhecer o público, né? Investir no que o público precisa mais, no que vai me dar mais retorno, enfim. Mas eu ainda assim, né? Como eu dou aula, eu me sinto na obrigação de passar informação para vocês. Então, mesmo técnica que eu não trabalho e que eu não pretenda trabalhar, eu preciso ter o mínimo de informação para passar para vocês. E aí eu tô atrasada nessas informações. Consegui me recuperar um pouquinho agora na pandemia, que sobrou um pouquinho mais de tempo. Então, eu fico pensando que pra gente, né, que foi recebendo essa informação, entre aspas, aos poucos, se é difícil, então imagina pra quem tá chegando agora na área, né? Eu fico imaginando como deve ser, porque fica muito, muito perdido mesmo. É natural, é normal, tá? Mas precisa, né? Vou repetir aí, o André já foi atender, né? Mas vou repetir o que ele falou, é preciso ter o foco, tá bom? Dúvidas? Gostariam de fazer alguma observação? Concordam comigo? Qual foi a dificuldade que vocês tiveram, a dificuldade que vocês estão tendo? Né? Comenta aí, Amandinha, os pontos positivos de trabalhar na estética. Tá, a Amanda faz um trabalho super legal também. Vamos ver. Ah lá, método de Riane Medeiros, não conheço. Vocês estão vendo como é muita coisa? Facilita para mim também ter o acesso à informação por causa de vocês, né? Que vocês me trazem muita informação, mas esse eu ainda não conheço. Pontos positivos de trabalhar na estética, isso mesmo. Então, assim, são muitos métodos também, né, surgindo o tempo todo, os profissionais compartilhando as experiências deles, né, mas nem sempre a experiência dele vai ser bom pro seu negócio, né, então tem muito isso, né. Quando eu comecei a ter mais contato com as alunas, essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, né? Então, conforme elas me perguntavam, o que você acha, né? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Eu respondia baseado na minha experiência, né? Então, eu respondia baseado nos meus clientes, né? Que era a experiência que eu tinha, né? E eu sou muito privilegiada, né? Porque eu tenho um grupo de clientes muito selecionados, né? Então eu agradeço todos os dias pelos clientes que eu tenho. Só que eu sei que não é a realidade da maioria dos profissionais, né? E aí quando eu respondia baseado na minha experiência, baseado nos meus clientes, eu comecei a perceber que não estava certo eu fazer aquilo, né? Porque
não necessariamente vai ser a realidade daquela pessoa que está me perguntando, né? E aí eu não sabia responder baseado naquela cliente, né? Eu não sabia responder baseado na realidade daquela profissional, né? E aí foi quando eu comecei a fazer a consultoria, né? Então, na consultoria, eu consigo analisar, né, o público daquela clínica, analisar o propósito daquele profissional junto com ele. E aí eu consigo orientar de maneira mais assertiva para aquele profissional. Então é um trabalho bem legal que ajuda muito as profissionais, justamente por causa disso, né? Porque eu gosto muito de ajudar, então todo mundo que me manda pergunta eu respondo, mas eu percebi que estava errado o jeito que eu estava fazendo, né? Então, na minha vontade de ajudar, eu acabava, de repente, não sendo coerente com aquela pessoa, né? Porque eu respondia baseado na minha experiência. E a minha experiência não necessariamente vai servir para você, né? Não é o mesmo público, não é a mesma realidade, enfim. Então, por isso que surgiu essa necessidade da consultoria, né? A Amanda é super antenada, já colocou várias coisas aqui, né? A Cosmobuilt é uma marca muito boa, né? Tem vários kits muito bons, mas aí de novo, né? A gente precisa ter a demanda para oferecer aquilo, né? Você precisa entender se você tem o público para aquele tratamento, né? Porque senão você pode, com o dinheiro dos kits, você comprar um aparelho, por exemplo, né? Se for kit para de repente você não usar muito e acabar perdendo os produtos. Uma outra coisa que é um erro, né, muito comum dos profissionais que trabalham com estética é não calcular o custo, tá? Então vocês sabem quanto que vocês estão pagando para trabalhar? Então, vocês estando ali na clínica, a clínica estando aberta, quanto tá custando a hora da clínica aberta de vocês, né? Isso é uma coisa que vocês precisam saber, tá? Por quê? Porque quando você for oferecer um tratamento, você precisa saber o quanto aquele tratamento custa, tá? Ontem eu dei o curso VIP de taping, né, para uma profissional e ela tava falando de alguns valores e tal. Então tem algumas profissionais cobrando para aplicar o taping, o valor que elas estão cobrando não paga um rolo do taping. E as aplicações que elas estão fazendo usa mais que um rolo por aplicação. Então, assim, elas estão cobrando o valor da sessão de drenagem mais a aplicação do taping por um valor que não paga um rolo do taping. Então, a pessoa ela tá pagando para trabalhar, né? Às vezes a gente tem, por exemplo, tem máscaras que o custo, tipo, individuais, né? Umas máscaras diferentes e tal, que o custo da máscara acaba sendo ali 50% do valor da sessão, né? Lembrando que a gente tem todos os outros custos. Então é muito importante a gente ter essa clareza, né, dos custos pra gente saber, porque às vezes, eu não tô ganhando dinheiro, né? Eu não tô tendo lucro. Mas a sua sessão não cobre nem os seus custos, né? Então é muito importante ter essa clareza. E aí, quando você compra o kit, então a empresa vai te informar qual que é o rendimento. Só que, por exemplo, se você vai ter ali 2, 3 pacientes, então e o restante do produto vai vencer, né? Você não vai conseguir usar. Então o custo daquela sessão ficou maior ainda, né? Então a gente tem que aprender a calcular esse custo. Ô Amanda, depois você me manda lá no WhatsApp, que aí foi passando rápido, eu não consegui ver tudo, tá?
mas os produtos da Cosmo Beauty são muito bons, os kits são muito bons. Você tendo os clientes, vale a pena investir, tá bom? Aí depois você me manda lá no WhatsApp que eu olho com calma pra você, tá? Mais alguma dúvida, gente? Gostaram? Coloca aí pra mim. A Pri tá aqui, a Pri fez consultoria comigo. Mais alguma dúvida? Vamos encerrar. A gente vai fazer várias postagens essa semana sobre esse assunto que a gente falou aqui na live. E aí semana que vem a gente tá aqui de novo, tá bom? Espero vocês segunda-feira, meio-dia. E quarta-feira, meio-dia, lá no Instagram da Sublime, tá? Maratona de lives esse mês pra vocês. Boa semana pra todo mundo e até mais!